A relação do cristão com a cultura. Como o cristão pode se envolver com a cultura? Será que ele pode se envolver com a cultura? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Basicamente, a gente vive num mundo onde as pessoas têm uma postura equivocada sobre o que o cristão deveria fazer mediante a cultura, mediante as manifestações culturais que estão no mundo. As pessoas geralmente assumem dois pressupostos. Ou eles vão tratar com a seguinte postura de achar que o cristão deve se isolar, que o cristão não deve se envolver com a cultura, que o cristão não deve ter parte em nenhum tipo de manifestação cultural, ou, por um outro lado, muitos acreditam que o cristão pode se envolver sim, de uma forma indiscriminada, de uma forma totalmente aberta, sem nenhum tipo de avaliação criteriosa. A verdade é que esses dois pontos estão totalmente equivocados, essas duas perspectivas são erradas e a gente precisa repensar. O primeiro ponto que a gente tem que entender é o que seria cultura. Essa atividade não é muito fácil de se fazer, definir cultura não é algo fácil. Como disse o próprio Ricardo Gondim, no seu livro publicado pela Mundo Cristão, editora Mundo Cristão, em 1988, o livro se chama É Proibido. Existem mais de 300 definições sobre o que é cultura catalogada pelos antropólogos. Então, não é uma definição muito fácil, muito simples. Mas a verdade é que existe uma definição que eu escolhi que é bem acertada e eu vou estar lendo ela aqui para vocês. No sentido mais amplo, significa a ampliação do conhecimento no desenvolvimento de obras e atividades que possuem mérito e qualidade e que podem ser apreciadas pelo indivíduo. Ou seja, são aquelas atividades desenvolvidas e obras desenvolvidas por um indivíduo, pelo indivíduo que está na sociedade, que possuem mérito, que possuem qualidade, que podem ser apreciadas por outras pessoas. A palavra mesmo, cultura, ela vem do latim e ela tem uma significância na sua origem de trabalhar o solo, cultivar. Então, cultura, em termos de definição, é basicamente isso, uma das definições. E nessa realidade de tentar definir cultura e falar sobre cultura, a gente acaba caminhando para o lado de que as pessoas entendem que tudo é cultura. Se tudo é cultura, nós não podemos e não existem critérios morais a respeito da cultura. A cultura seria algo moralmente neutro, moralmente sem nenhum tipo de juízo de valor, porque são apenas hábitos, costumes culturais, não são coisas que possuem valor moral. Nós não podemos acreditar que essa seja uma perspectiva bíblica. A Bíblia diz, e a Bíblia nos dá o parâmetro para podermos avaliar a cultura, as manifestações culturais que nos cercam e entender até onde elas ferem ou não a palavra e os princípios bíblicos. E mediante a isso, a gente precisa quebrar certos paradigmas. O próprio apóstolo Paulo, por ser um missionário transcultural, eu tenho certeza que você já ouviu falar dessa palavra, ele foi um missionário, foi um apóstolo que falou muito a pessoas de outras culturas e ele não hesitou em apontar os equívocos e os erros das culturas onde os irmãos das igrejas aonde ele evangelizou estavam inseridos e conheciam. Ele faz isso até mesmo na carta de Tito, onde ele escreve no capítulo 1, do verso 10 até o verso 13, ele vai falar sobre as manifestações culturais, os hábitos de algumas pessoas que estavam na igreja, que faziam parte ali da ilha de Creta, que era o lugar onde Tito pastoreava. E ele vai fazer questão de mostrar a Tito, olha, recomenda para que essas pessoas estejam alertas quanto a essas práticas, porque elas de fato não glorificam a Deus. Então, resumidamente, o que podemos entender é que nós, como cristãos, precisamos ter discernimento para avaliar a cultura. Por um outro lado, como eu disse, existe uma postura daqueles que acham que a cultura é algo totalmente mundano e impuro e que nós não devemos desfrutar, nós cristãos não devemos desfrutar daquilo que a cultura tem a nos oferecer, seja música, arte, qualquer coisa, nós não podemos desfrutar. Isso também é um outro equívoco. Nós não podemos achar que as coisas que glorificam a Deus estão simplesmente ligadas à igreja.
Deus é o Pai de toda a sabedoria, Ele é a origem de todo o bem. O Salmo 24 vai dizer que do Senhor é a terra e todos os que nele habitam, o Senhor domina e reina sobre todas as coisas. Se Ele é Senhor e se Ele é a origem de todo conhecimento, de toda a sabedoria, entendemos que na cultura existem manifestações da graça de Deus. Então nós podemos sim desfrutar. A observação mais importante a fazer é que a nossa religião, que a verdade, o cristianismo, a verdade do evangelho, não é uma religião ascética, não é uma religião que nos afasta do mundo e nos isola da realidade que estamos inseridos. Pelo contrário, é uma verdade, é um conceito, é uma transformação de vida que nos mostra que somos dispenseiros de Deus onde estamos inseridos e que a nossa relação com a cultura precisa ser uma relação verdadeira. Nós não podemos ser nem libertinos e nem podemos fugir dessa realidade, porque afinal somos parte desse mundo. Nós estamos aqui nesse mundo e nós estamos aqui como indivíduos que são parte dele, por mais que tenhamos uma mente transformada. E dentro dessa questão da cultura, dentro dessa questão de saber como o cristão pode lidar com a cultura, é como eu disse no último vídeo sobre cosmovisão. A nossa maior busca deve ser por construir uma visão de mundo bíblica. E por que eu estou retomando esse assunto? Porque quando eu e você construímos uma visão de mundo bíblica, nós podemos saber discernir aquilo que glorifica ou não a Deus e podemos desfrutar das bênçãos de Deus manifestas pelos homens. Eu tenho certeza que você, por exemplo, conhece uma música que talvez não seja uma música cristã, uma música evangélica ou uma música religiosa, mas que ela fala sobre a beleza da vida, sobre a beleza das relações, da natureza. Eu tenho certeza que você conhece uma música assim. E ela não é religiosa, assim como você tem livros, assim como você conhece filmes, séries. Então, a cultura em geral tem a graça também, a bondade de Deus a nos oferecer, mesmo que seja produzida por homens caídos, por homens pecaminosos. E, basicamente, esse é um resumo sobre qual seria a relação do cristão com a cultura. E eu gostaria que você pensasse, eu vou deixar aqui para vocês algumas perguntas para que você, que está me ouvindo aí, faça para si mesmo. Será que nós, quando pensamos em cultura, estamos inseridos na cultura de uma forma totalmente indiscriminada, totalmente sem nenhum tipo de discernimento e adequando, colocando em nós práticas culturais que não glorificam a Deus? A gente precisa pensar. Nós vivemos, por exemplo, no país da cultura dos negócios, onde ser esperto, onde dar o seu jeitinho, ter o jeitinho brasileiro nos negócios, na vida cotidiana, é algo cultural. Será que isso glorifica a Deus? Nós precisamos pensar. Ou outras vezes nós nos tornamos tão religiosos que nós queremos nos isolar de tudo e também condenar todo tipo de relação do crente com a cultura. Nós não podemos tomar essa postura. O que precisamos é ter discernimento, sermos bíblicos, muito mais do que redigir uma cartilha ou apontar A e B do que você deve ou não consumir. Você precisa ter uma mente centrada nas Escrituras, conhecendo a vontade de Deus, porque à medida que fazemos isso, nós caminhamos por uma vida e por uma jornada que realmente glorifica a Deus. Você gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Se você não é inscrito ainda, se é a primeira vez que você está vendo, deixa o seu like aqui, inscreva-se no canal, comenta aqui embaixo o que você acha dessa relação do cristão com a cultura, como você vê isso na sua vida prática. Esse é o canal Ortopraxia, onde nós estamos, onde o objetivo dele é que eu e você possamos conversar, trocar ideias, informações e possamos caminhar pouco a pouco para que o nome de Deus seja glorificado. Até o próximo vídeo. Tchau!